Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Nós nos alegramos nessa noite, uma noite muito especial, que nós nos reunimos novamente para celebrarmos a Cristo, para cultuarmos o nosso Deus. Quero que você preste toda a atenção no culto, participe com alegria, e que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, você que está aí sentado, assistindo, participando do culto, abra sua Bíblia, Salmo 99. Eu quero ler alguns versículos para nós iniciarmos nessa noite nosso culto de adoração, que diz assim: reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. O versículo 9 diz: exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Aleluia! Nós nos reunimos para adorar com alegria, com grande satisfação a esse Deus que está assentado no trono, esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso, esse Deus que está acima de tudo e de todos. Eu quero convidar você a orar e logo após a oração nós vamos adorar o Senhor e louvar a Deus com alguns cânticos de adoração. Deus querido, nós estamos aqui nesta noite, iniciando mais uma semana, ó Deus, aos pés da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecendo, ó Deus, sempre o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tua graça, a tua bondade, as tuas misericórdias sobre nós. Agradecemos, ó Deus, a força que o Senhor nos dá a cada manhã para levantarmos, ó Deus, da nossa cama. Agradecemos o teu cuidado e agora, ó Deus, nós queremos adorar o Senhor. Queremos, ó Deus, exaltar o teu santo nome. Que o Senhor receba, ó Deus, todo louvor, toda adoração. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha falar profundamente no nosso coração, que sejamos restaurados, ó Deus, por Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, venha animar o nosso coração, e que todos nós possamos sair desse momento de culto, fortalecidos na fé, para mais uma semana. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o Teu servo, a Tua serva que está em casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor com alegria no nosso coração. Boa noite, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos exaltar e glorificar aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar e canta com a gente, vai. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em nós, Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua bondade, perfeita é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua bondade, perfeita é a sua vontade. Vamos declarar que Ele é grande. Só vocês. Grande é o Senhor, grande é, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Oh, Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos estar abrindo a palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus queridos, nós estamos passando um momento difícil, delicado, mas não há hora mais propícia do que essa para que nós possamos estar exercitando a nossa fé. E quando nós entregamos os dízimos e ofertas, quando nós ajudamos alguém que está precisando, nós exercemos a nossa fé. Inclusive, às vezes a gente pensa que a gente está passando muita dificuldade, etc., mas todos foram impactados, né, com esse vírus, os empresários, né, os funcionários, todos foram, de alguma forma, foram impactados. Aí você me pergunta, mas Jorge, eu vou entregar o dízimo? É nessas horas que a gente deve entregar o dízimo por fé. Eu conheço uma pessoa, um empresário que ele falou assim, cara, eu estava desesperado. E ele entregou o dízimo dele, 2 dízimos até, né, de 2 meses, porque ele teve fé. Ele falou, Jorge, a gente vai passar por isso. Então, quer dizer, olha essa fé. E essa pessoa tem um testemunho muito bacana, que a empresa dele está indo muito bem, graças a Deus. Por quê? Mas porque ele teve fé. E às vezes a gente fica desesperado, pensando o que vai acontecer. Eu mesmo, quando começou a crise, eu fiquei desesperado, né? Confesso para os irmãos. Mas teve uma hora que eu entrei para o meu quarto, fechei a porta, né? E orei a Deus.
E às vezes a gente demora para fazer isso, meus irmãos. Demora para colocar as nossas vidas, as nossas situações na mão de Deus. Então não demore, se você não fez isso ainda, coloque nas mãos de Deus. Como agora eu estou tendo muita paz no meu coração. Como aquela angústia saiu do meu coração. Porque quando a gente entrega a Deus a nossa vida de verdade, a gente acredita que Deus é poderoso. E realmente Ele pode fazer muito mais aquilo que nós sonhamos ou pensamos. A nossa mente é tão limitada, meus irmãos, que a gente pede coisas tão pequenas de um Deus que é tão grandioso. Então, que nós possamos, nesse momento, ter paz no nosso coração e exercitar a nossa fé. Né? Se alguém chegar na sua porta, se você tiver condições, ajude. Esse é o momento de estarmos dividindo. Lembra da igreja primitiva, onde os discípulos do Senhor Jesus, eles vendiam tudo que tinham e dividiam com as pessoas. Isso é maravilhoso demais. Esse exemplo que eles nos deram, agora é esse tempo de fazer isso também. Todas as pessoas que batem a nossa porta, se você tiver condição, ajude. E também entregue o seu dízimo. Não tenha medo. Meus irmãos, lembram da viúva pobre? Ela não tinha nada. E ela foi e entregou tudo o que ela tinha, que era muito pouco. Né? Eu falei nada aqui, mas ela tinha muito pouco. E ela entregou tudo aquilo que ela tinha e Deus, né, abençoou a vida dela. Então, que nós possamos estar realmente exercendo a nossa fé nesse momento. Né? Esse é, como eu falei e vou repetir, esse é um momento propício para que nós possamos exercitar a nossa fé. Quando tudo vai bem, a gente não exercita a nossa fé, mas quando nós estamos passando momentos difíceis, é aí que nós vemos que nós somos totalmente dependentes de Deus e é aí que nós exercitamos a nossa fé. Amém? Vou estar orando ao Senhor. Santo Deus, amado eterno Pai, ó Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, como é bom, ó Deus, entregar a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, estar tendo noção disso, ó Deus, essa grandeza que o Senhor é. Que nós não possamos, ó Pai, enfrentar os problemas sozinhos, ó Deus, porque nós vamos padecer, ó Pai, em problemas mentais, vamos ficar angustiados, vamos cair em depressão. Mas, ó Deus, como é bom, como é maravilhoso sentir a paz de Jesus Cristo que excede todo entendimento. Mas para isso, nós temos que entregar a nossa vida totalmente ao Senhor, entregar todos os nossos problemas a Ti, ó Pai. Nós possamos, ó Pai, nesse momento, exercitar a nossa fé. Nós possamos, ó Pai, entregar nossos dízimos e ofertas e também, ó Pai, dividir com aqueles que precisam, ó Pai, nesse momento tão difícil. Ó Deus, nos abençoe, ó Pai, nos livre de todo mal, no nome santo de Jesus. Amém. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei.
todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, agora nós ouviremos a palavra de Deus e nessa noite nós receberemos a ministração feita pelo reverendo Romildo, um grande amigo, pastor conhecido da nossa igreja, que está agora pastoreando a 4ª igreja de Taguatinga, lá na região de Brasília. E nós queremos desde já agradecê-lo porque fiz o convite e ele aceitou com toda alegria no coração e ele vai transmitir para nós agora, lá de Brasília, a palavra de Deus. Que Deus abençoe reverendo Romildo, que Deus abençoe toda a sua casa, sua família, sua igreja e que Deus abençoe também a Igreja da Barra. Que você receba a ministração da palavra de Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. O salmista no Salmo 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. A petição do salmista é a minha petição em favor da primeira igreja presbiteriana Barra do Itapemirim, lá no sul do Espírito Santo, igreja querida, pastoreada pelo reverendo Robson, irmão precioso, esposo da Flávia, pai do João Vitor e da Esté. Reverendo Rob, Deus abençoe você, meu irmão, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja, abençoe aí a região de Marataízes, Barra do Itapemirim, para que Deus possa cuidar de vocês durante essa pandemia. E nesta noite, nós queremos trazer uma palavra ao coração da família presbiteriana aí na primeira IPB Barra do Itapemirim. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 127 e vamos olhar para esse Salmo, extrair algumas verdades para a sua família, meu irmão, para as nossas famílias. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ler a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia no Salmo 127, por gentileza, e acompanhe a leitura nesse instante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele, ou seja, Deus, concede enquanto eles dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Veja agora o verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos falar com Deus? Deus bendito, nós agradecemos pela família que o Senhor nos deu. E agora, quando vamos estudar a Tua Palavra, na expectativa que o Senhor venha falar ao coração da nossa família, rogamos que o Senhor nos abençoe, nos dando atenção à Tua Palavra, nos dando, ó Deus, um coração disposto a ouvir a Tua Palavra e que a palavra que será semeada possa vir ao encontro do nosso coração como uma boa semente
e que possa produzir frutos para a alegria da nossa família e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero, à luz do Salmo 127, pensar com você na seguinte temática nessa noite: a família feliz. Quais são as bases, quais são as instruções que o Salmo 127 nos oferece para que a minha família e a sua família sejam famílias felizes na presença de Deus? Creio que seja interessante nós definirmos o que vem a ser felicidade. À luz do dicionário, nós podemos definir que a felicidade, ou uma família feliz, ou uma pessoa feliz, significa favorecido pela sorte, ditoso, afortunado, venturoso. Então veja que o dicionário propõe essa definição para nós de uma pessoa feliz. E se nós desejamos, e certamente é o seu desejo, é o meu desejo, que a nossa família seja feliz. Mas uma pergunta eu quero fazer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Felicidade existe? Segundo o médico, neurologista, psicanalista, o pai da psicanálise, Freud, em um de seus livros, publicado em 1915, ele afirma categoricamente que a felicidade não existe. A felicidade não existe, segundo ele, pelo menos para o homem civilizado. Segundo ele, a civilização, ela em certo sentido, ela leva o homem a se reprimir. À medida que nós vamos nos civilizando, nós vamos nos reprimindo. Então, na visão do pai da psicanálise, a felicidade não existe para o homem civilizado. Por outro lado, existe um filósofo e sociólogo alemão chamado Herbert Marcuse. Esse filósofo, sociólogo alemão que viveu muitos anos nos Estados Unidos, ele afirma categoricamente: sim, a felicidade existe e ela consiste na satisfação do princípio e do prazer. Então eu pontuei para você a fala ou a perspectiva do pai da psicanálise que a felicidade não existe. À medida que o homem vai se civilizando, ele vai se reprimindo. Não existe para o pai da psicanálise. Para o sociólogo e filósofo alemão, Herbert Marcuse, a felicidade existe. Então nós empatamos, ok? Um a favor, um contra. Então agora nós vamos desempatar na perspectiva da visão de Deus, se a felicidade realmente existe. Para Deus, a felicidade existe para o homem, para a sua família, a partir do momento que esse homem, a sua família, reconhecem a Jesus como Deus, como Senhor e como Salvador, eles são aceitos na família de Deus, os pecados são perdoados, os seus nomes são escritos no livro da vida, e eles agora então, como filhos adotivos, eles pertencem a Deus. E já que eles pertencem a Deus, eles podem ter compreensão que a felicidade existe, porque Deus habita na minha vida, Deus habita no meu lar. É bem verdade que a presença de Deus na sua vida, na vida da sua família, na minha vida, na vida da minha família, não é, se assim eu posso colocar, uma imunidade para a gente enfrentar dificuldades. Dificuldades enfrentaremos, inclusive, estamos enfrentando nesses dias dificuldades em nossa nação, mas a nossa verdadeira alegria e felicidade está em Deus, que habita em nós e na nossa família. O livro dos Salmos, como bem nós conhecemos, eles eram hinos, cânticos, que o Israel de Deus, eles entoavam esses hinos, esses cânticos em alguns momentos.
quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós somos informados que 3 temas em especiais sempre fazem parte destes salmos. Dentre estes temas, nós temos as aflições sofridas pelo Israel de Deus nas mãos de duras nações. Um outro tema abordado é a proteção e o cuidado que Deus dispensava ao seu povo em meio às batalhas da vida. A outra verdade que nós percebemos nos Salmos é a verdade que a bênção de estar em Jerusalém era um motivo de alegria para aqueles irmãos. Inclusive, o Salmo 127 que nós lemos, ele faz parte dos salmos dos degraus, ou salmos das subidas que nós conhecemos, que vai do 120 ao 134. Os peregrinos, então, indo a Jerusalém, louvar a Deus, adorar a Deus, eles entoavam esses hinos, esses cânticos. Lembra do Salmo 121? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí nós temos os outros salmos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o 122. E aqui, no Salmo 127, o salmista, segundo o texto que nós lemos e segundo os historiadores, escrito pelo rei Salomão, ele vai abordar basicamente 3 temas. Ele vai falar a respeito das preocupações que rondam o coração das pessoas, que tem a ver com construção, edificar a casa, tem a ver com segurança, guardar a casa, e tem a ver com a criação de filhos. Esta, então, é a temática que nós podemos trabalhar, ou que nós podemos dividir o Salmo. Dito isso, eu quero extrair para a sua edificação, para a edificação da sua família, algumas lições. Qual é a primeira lição, ou quais são as lições que nós podemos retirar à luz do Salmo 127, com base no tema proposto, a família feliz? Primeiramente, a família feliz é aquela que Deus é o seu edificador. A família feliz é aquela que Deus é o seu edificador. Observe novamente o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. A nossa casa deve estar firmada na rocha, que é Cristo Jesus. O que vem a ser edificar? Edificar é levantar uma construção. E, em certo sentido, nós estamos edificando, levantando a construção da nossa casa, embasada, balizada em Cristo Jesus. Disse na introdução, e permita-me relembrar, a presença de Jesus na sua vida, na vida da sua família, a sua família que está firmada na rocha que é Cristo, ela não está isenta das tempestades da vida. Tenha isso na sua mente e no seu coração. Inclusive, no Evangelho segundo João, capítulo 2, nós somos informados que Jesus foi convidado a participar de um casamento, num contexto familiar, e houve uma situação complicada, houve um momento difícil. Jesus estava presente, mas a presença de Jesus não deu proteção no sentido de que o problema não chegasse. O problema chegou, mas Jesus estava lá e ele deu a solução para aquele problema. O salmista nos orienta aqui no Salmo 127 que a família feliz é aquela que Deus se faz presente, que Deus é o seu edificador. Nós somos informados que essa edificação da nossa família, ela vai acontecendo paulatinamente.
Todos os dias, eu e você, meu irmão, todos nós, estamos construindo a nossa casa. Então, se nós queremos que a nossa família desfrute de alegria, é necessário então que estejamos edificando a nossa casa em Deus todos os dias. Interessante que o salmista chega a pontuar aí no verso 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. O que significa edificar em vão? Significa, meus irmãos, que esse projeto não chegará ao fim, pois quem controla o tempo, quem controla todas as coisas, quem envia os trabalhadores, quem dá condições para começar o projeto e concluir esse projeto é Deus. Agora veja bem, você pode até terminar a casa, mas você não terá o projeto, não terá a bênção de desfrutar. Eclesiastes capítulo 2, verso 22 diz o seguinte: isso vem da mão de Deus. Pois separado de Deus, quem pode comer ou pode alegrar-se? É o Deus da Bíblia que vai à nossa frente, abrindo as portas. É o Deus da Bíblia que vai nos dando condições de semearmos e colhermos. É o Deus da Bíblia que permite que saiamos de casa e possamos ir ao trabalho e retornarmos para casa. É Deus quem vai então edificar a nossa casa, e nós só vamos conseguir concluir os nossos projetos com a bênção de Deus, se nós andarmos na presença do nosso Deus. Se Deus não estiver com uma pessoa, ela pode até realizar o projeto que ela intentou no coração, mas ela não terá alegria, satisfação. Primeira lição para a minha vida e para a sua vida: se nós queremos que a nossa família seja uma família feliz, Deus precisa ser o edificador da nossa família. E eu faço uma pergunta a princípio e responda aí no seu coração, meu irmão, por gentileza. Deus é o edificador da sua família? Você hoje tem condições de falar como o servo Josué falou no passado, segundo o capítulo 24 do seu livro? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa já serve ao Senhor, louvado seja Deus por isso. A sua casa não serve o Senhor, o que você está fazendo para que a sua família sirva ao Senhor? Viva na dependência de Deus, seja um homem ou uma mulher temente a Deus, ore pela conversão da sua família, não desista dos seus filhos, ore por eles, ore por seu lar, para que a sua família esteja edificada na rocha que é Cristo Jesus. A segunda lição que eu aprendo ao olhar para o Salmo 127, a parte B do verso 1, que diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A lição que eu tiro para a minha vida, para que a minha família seja uma família feliz e a sua também, a premissa é: a família feliz é aquela que o Senhor é o seu protetor. Veja que o salmista pontuou para nós aí no verso 2, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não vigiar. E o vocábulo guardar que aparece aí no texto sagrado, a primeira referência a este verbo guardar está lá em Gênesis capítulo 2, o verso 15, quando o Senhor colocou Adão lá no jardim para cultivar e guardar, ou seja, para proteger e tomar conta. O que o salmista está passando para nós, meus irmãos, é que a família feliz é aquela que é guardada, que é protegida por Deus. No contexto em que o salmista viveu, nós somos informados, que a cidade ela era cercada por muros.
E esses muros, então, estavam ali gerando, em certo sentido, proteção para a família, proteção para a cidade. E eu gostaria de levar você a pensar comigo nessa noite, que o que vai guardar a sua casa, que vai guardar a sua família, não é, meu irmão, a minha irmã, a princípio, o muro da sua casa, não é a princípio a cerca elétrica, não é a princípio as câmeras de vigilância, não é a princípio uma pessoa que você contrata para guardar a sua casa. Quem vai guardar a sua casa, quem vai guardar a sua família é o Deus da Bíblia. E assim como Deus prometeu guardar a Jacó lá no passado, segundo Gênesis capítulo 28, verso 15, eis que estou contigo, Jacó, eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou estar com você. E assim como Deus esteve com Jacó, que Ele esteja com você nessa noite, meu irmão, minha irmã, com a sua família. Que a proteção do nosso Deus possa ser dispensada a você, que as verdades elencadas no Salmo 23, em especial quando o salmista diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu gostaria que você pensasse comigo na ideia de vale da sombra da morte, de alguma dificuldade, de algum problema, de uma situação fora do controle, que você pudesse pensar comigo que esse vale da sombra da morte, essas dificuldades, o salmista chegou a pontuar, eu não vou temer. Por que o salmista disse que ele não iria temer, meus irmãos? Porque tu estás comigo, a presença de Deus estaria ali para sustentá-lo, e que a presença de Deus que sustentou o salmista Davi lá no passado, possa ser dispensada a você e a sua casa nessa noite, para que Deus possa guardá-lo, protegê-lo, sustentá-lo, abençoá-lo, e que você e a sua família vivam em paz, em nome de Jesus. Mas essa proteção que Deus dispensa, ela vem a princípio para nós, porque nós somos filhos de Deus. Na nossa teologia, nós falamos aí da graça comum e da graça especial. A graça comum é aquela bênção que Deus dispensa sobre todos, por exemplo, sol e chuva. Deus manda para o crente e também para o não crente. Mas tem uma bênção especial, uma graça especial que Deus dispensa só para os seus filhos, que é a graça de ter Jesus na vida. O homem sem Deus pode se cercar de todas as proteções possíveis, mas esse homem não é feliz à luz da palavra de Deus, porque ele não tem Jesus no seu coração. Mas se você e a sua família já receberam a Jesus, a casa está sendo firmada em Cristo Jesus, vocês podem desfrutar da doce presença de Jesus com vocês, caminhando, abençoando, enxugando as lágrimas nos dias difíceis. Então que você possa desfrutar das bênçãos de Deus sobre você e a sua casa. A terceira lição que eu aprendo ao olhar para o Salmo 127, em especial agora o verso de número 2, que diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele, ou seja, Deus, o dá enquanto dormem. A lição que eu tiro para a minha vida é a seguinte, a família feliz é aquela que Deus é o seu provedor. Deus é o seu provedor. Se você observou, o texto está falando aí a respeito de trabalho. Olha, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Deus vai conceder o alimento para os seus enquanto eles dormem. Mas eu gostaria que você entendesse que Deus não está orientando a você e a mim a ficarmos dormindo o dia inteiro, que o alimento vai cair do céu. Não é isso. Se você está lembrado, o contexto em que Israel vivia era um contexto agrícola, ou seja, eles aravam a terra, eles preparavam a terra, eles jogavam a semente, aí eles trabalhavam e agora eles iam descansar em Deus, aguardando que Deus mandasse a chuva na quantidade certa, mandasse o sol na quantidade certa, que Ele iria fazer o que, meus irmãos? Que aquela semente que foi plantada pudesse germinar, pudesse crescer e que assim a família pudesse desfrutar
da bênção de Deus. Então quem é o provedor da casa é o nosso Deus, razão pela qual nós podemos então, após um dia de trabalho, deitarmos, dormirmos e descansarmos, sabendo que Deus estará providenciando aquilo que a nossa família precisa. A Bíblia nos recomenda e nos orienta que o trabalho é uma bênção. E se nós temos um trabalho, nós vamos trabalhar e Deus vai nos dar o sustento. Se nós não temos um trabalho, talvez nessa crise que o país passa, a nossa empresa faliu, estamos desempregados, nós temos Deus vai socorrer a você, meu irmão, através da sua igreja. Sua igreja vai te ajudar, vai providenciar o pão necessário para você. E creia que assim como o Deus da Bíblia, Jesus relatou isso no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. Olha, por que vocês estão inquietos, preocupados com vestuário, com roupa, com alimento? Olha, se Deus cuida dos passarinhos, Ele também vai cuidar de vocês, razão pela qual precisamos colocar o nosso coração em Deus e descansarmos o coração, sabendo que o Deus da Bíblia é o Deus provedor. O Deus da Bíblia é o Deus que virá ao nosso encontro e vai providenciar aquilo que nós precisamos. Outro dia, eu mencionei em um dos sermões aqui na igreja pregado, que Jesus nos orienta a pedir a Deus o pão nosso de cada dia. Deus, eu preciso do pão para hoje. Aí Deus vai providenciar. Qual é o pão que a sua família precisa para hoje? Você precisa apresentar isso para Deus. Você precisa colocar isso para Ele, Senhor, eu preciso disto. E se isto é para a glória do Teu nome, que o Senhor me conceda em nome de Jesus. Quarta e última lição: a família feliz é aquela que entende que os filhos são bênçãos do Senhor. Se você observar a partir do verso 3, o salmista vai pontuar para nós que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são um galardão, que os filhos são como flechas, e feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Meus irmãos, gerar filhos é uma bênção de Deus para você e para mim. Criar filhos, educar filhos, dá trabalho? Dá. Mas é bênção a gente poder gerar filhos, criar filhos, educar filhos, vai dar trabalho, mas os nossos filhos são de Deus e nós temos que ter essa compreensão. A família feliz é aquela que entende que os filhos são uma bênção de Deus, os nossos filhos são bênção e não maldição de Deus para nós. Temos que ter isso na mente. Interessante que o salmista vai pontuar para nós aí que os filhos, eles são como uma herança. E João Calvino, o grande sistematizador da nossa doutrina, ao pontuar sobre o Salmo 127, ele vai nos levar a pensar que galardão aí transmite a ideia de benefícios que Deus outorga aos homens. Então, os nossos filhos, eles são uma herança, ou seja, são propriedade, são posses de Deus. Mas os nossos filhos também, eles são um galardão, são benefícios que Deus nos outorga. Essa é a visão que João Calvino tem de galardão. Quando nós olhamos aí, o texto diz que os nossos filhos são como uma flecha. E se você caminhar comigo, produzir uma flecha dá trabalho. Tem que ter paciência, pensando no contexto em que o salmista vivia. Tem que ir à mata, escolher a madeira certa, depois pegar aquela madeira e ir lapidando, até que aquela flecha, pudesse estar reta, e depois todo aquele preparo. Então, eu gostaria que você pudesse pensar comigo que educar filhos dá trabalho, mas é um privilégio que nós temos de poder educar os nossos filhos. Imagine agora
esse guerreiro que após produzir essa flecha, agora ele vai colocar essa flecha no alforje e ele vai carregar essa flecha. E carregar essa flecha dá trabalho. Carregar os filhos dá trabalho. Alguém já disse que para educar um menino, desde a menor idade até o doutorado, nós corremos aí o risco, né, de investirmos milhões na vida dos nossos filhos, com educação, vestuário, saúde, alimento e etc, etc. Então, nós temos que carregar os nossos filhos. Mas interessante que o salmista diz que os nossos filhos, como essa flecha, pense comigo que após preparar essa flecha, ou seja, preparar os nossos filhos, carregar os nossos filhos, chegará um momento que nós vamos ter que lançar essa flecha, nós vamos ter que lançar os nossos filhos e nós precisamos de educá-los, orientá-los para que eles possam caminhar na perspectiva de quando nós formos lançar os nossos filhos, que possamos lançar os nossos filhos no alvo que é Cristo Jesus, para que os nossos filhos cresçam sendo homens e mulheres tementes a Deus, para que os nossos filhos cresçam, amando a Deus e a Jesus acima de tudo e de todos. Ó, meus irmãos, minhas irmãs, que bênção que nós temos de ter os nossos filhos, que nós criamos, e alguns dos irmãos aqui da igreja, os filhos já cresceram, já formaram famílias, e andam na presença de Deus, homens e mulheres tementes a Deus e louvados seja Deus, porque você, minha irmã, porque você, meu irmão, educou os seus filhos, e hoje eles estão aí servindo a Deus, mas pode ser que você educou, pode ser que você orientou, e hoje o menino afastou-se de Deus, mas que você descanse o seu coração, creia em Deus, e aguarde a bênção que Deus trará a você e ao seu lar, trazendo o seu filho de volta. Creia nisso, em nome de Jesus. Dito isto, eu quero trazer para você e a sua família nessa noite 3 aplicações diante daquilo que nós conversamos até aqui com base no nosso tema, a família feliz. Nós pontuamos que a família feliz é aquela que Deus é o seu edificador. E segundo, a família feliz é aquela que Deus é o seu protetor, e depois nós falamos que a família feliz é aquela que Deus é o seu provedor. E por último, nós falamos que a família feliz é aquela que entende que os filhos são bênçãos do Senhor. Diante disso, primeira aplicação para a sua vida e para a minha vida. Tenha na mente e no coração. Deus é quem edifica, protege, providencia o pão para nós e os nossos filhos, razão pela qual o Deus a quem nós servimos, Ele é soberano e tem todo o poder para nos guardar, para nos proteger, para edificar o nosso lar, para guardar os nossos filhos. Então que possamos ter na mente e no coração, o Deus da Bíblia, a quem eu sirvo, é o Deus soberano, é Ele que guarda, é Ele que protege, é Ele que abençoa os meus filhos. Segunda aplicação, tenha também na mente e no coração, meu irmão, minha irmã, que os seus filhos são herança, um galardão, um presente de Deus para você. Os seus filhos são de Deus e você precisa cuidar desses meninos, dessas meninas, dos seus filhos, com todo zelo, com toda dedicação, com todo amor, porque eles são de Deus. Deus está concedendo a você o privilégio de cuidar deles. Se o seu filho já cresceu, já casou, criou família, gerou filhos, louvado seja Deus por isso, mas ele continua sendo seu filho e você precisa continuar orando por ele, cuidando dele, zelando pela vida espiritual dele, independente se ele tem 5 anos ou se ele tem 40, 50 anos, ele continua seu filho e é um presente de Deus para você. Terceira e última aplicação, diante daquilo que nós conversamos até aqui. Saiba, meu irmão, que edificar a casa, guardar a cidade, dá trabalho, mas vale a pena nós edificarmos a nossa casa, nós abençoarmos a nossa família, nós, enquanto família, vivermos na dependência de Deus, vale a pena, porque nós estamos aqui de passagem.
A nossa morada eterna é no céu. E se um dia você e eu, nós almejamos encontrar toda a nossa família lá no céu, nós temos que andar em obediência a Deus, fazendo aquilo que é da nossa competência. E se Deus quiser, toda a nossa família estará lá no céu, servindo a Deus por toda a eternidade. Se porventura alguém da sua família está afastado de Deus, eu quero desafiar você essa semana, meu irmão, minha irmã, a dobrar os seus joelhos algumas vezes na semana e orar pedindo que Deus traga de volta o familiar que está afastado, pedindo que Deus renove a fé, pedindo que Deus retire a viseira que o diabo colocou, o tampão que o diabo colocou nos olhos e nos ouvidos, para que esse seu familiar volte para a presença de Deus e você e sua família possam viver felizes para sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus bendito, nós agradecemos pela família que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos. Sabemos que a nossa família não é perfeita, mas a nossa família é do Senhor. E ajuda-nos, Deus, enquanto família, a vivermos na Tua dependência, amando o Senhor e servindo o Senhor como Deus da nossa vida. Dá-nos a compreensão que a nossa família é feliz porque o Senhor habita no nosso lar. Obrigado pelas famílias que estão firmes na Tua presença, que o Senhor as abençoe para que assim permaneçam, frutificando e louvando o Teu nome como família do Senhor. Mas se há alguma família, Senhor, nesta noite, em que os filhos estão afastados, o esposo está afastado, ou a esposa está afastada do Teu caminho, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos use como família, para testemunharmos do Senhor, para que os nossos familiares estejam na Tua presença. Ou se o Senhor desejar, use um irmão da igreja, use um outro servo, uma outra serva para ministrar o coração dos nossos queridos que estão longe do Senhor, para que possam voltar aos Teus caminhos. Cuida de nós, Pai, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a nossa família, que a nossa família possa viver em alegria constante na presença do Senhor, porque a nossa alegria é Cristo Jesus. Que a sua semana seja em paz, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você e todos os seus, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Todavia, seja feita a Tua vontade. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, estamos encerrando mais um culto. Fomos abençoados pelos louvores, pela ministração da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus encoraje a sua vida, que você seja robustecido de fé e que Deus te abençoe, você, a sua família, nessa semana que se inicia. Creia no Senhor, creia no poder do Espírito Santo e creia que o Senhor Jesus está no controle de toda a situação. Eu quero orar por sua vida e quero impetrar a bênção do Senhor sobre você e sobre sua casa. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, bendizemos o Senhor e agradecemos por tudo que aconteceu aqui nesse momento, nesse tempo maravilhoso de culto. Agora, Deus, eu peço uma bênção especial sobre cada uma família que está nos assistindo, que está participando desse culto conosco. Peço a tua bênção por todas as famílias da Barra. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando esse teu servo, essa tua serva. Abençoe os negócios dos teus servos, que nessa semana, ó Deus, possamos perceber e sentir a companhia do Senhor conosco nesses tempos difíceis que nós estamos passando. Que o Senhor, ó Deus, venha garantir a vitória do teu povo. Que o Senhor, ó Deus, nos dê o conforto do teu Espírito. Que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida do teu povo, sobre a casa do teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida e até terça-feira, se Deus quiser. Amém.